Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, será? Vamos ver se o nosso som está chegando. Sim, estamos ao vivo. Muito boa tarde, meus caros e minhas caras. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esta live deste canal Doni Correia, uma teia de ideias. Canal conduzido por mim, seu anfitrião, como sempre digo, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte pela USP, com pós-doutorado pelo Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, MAC-USP, e membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Este canal é dedicado a temas relevantes relacionados à história da arte, à estética e ao cinema. Esse é o nosso tripé. A partir disso, a gente desenvolve uma série de discussões relacionadas à própria contemporaneidade, às outras epistemologias ligadas aí dentro do campo das humanas, né, do campo humanístico. Se você está chegando pela primeira vez aqui, por favor, já vá se inscrevendo, badalando a sineta, deixando o seu joinha, comente bastante. Se você está ao vivo conosco, comente também. Vamos trazer mais pessoas aqui para esse nosso espaço, vamos ampliar o nosso hall de teiudos e teiudas, como eu sempre digo, porque desta maneira nós vamos urdindo esta teia de ideias e ensinando o algoritmo aqui da nossa querida plataforma para que ele vá sugerindo o nosso canal para mais gente, né, para mais pessoas, para a gente poder ampliar aí o nosso debate, ampliar as nossas discussões, né? Bom, estamos ao vivo aqui. Eu já queria dizer que aqui embaixo vocês provavelmente já estão vendo aí a, a dica de Pix dessa semana. Nossos corações continuam aí com os nossos queridos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul, numa das maiores tragédias que nós vimos nos últimos tempos. E o pior de tudo é que a gente tem que conviver com fake news aí, né, ainda por cima, atrapalhando o processo de recuperação do estado do Rio Grande do Sul. Então, enquanto durar essa tragédia, né, essa tragédia humana e essa tragédia natural, eu trarei aqui divulgação de Pix que vocês podem utilizar para apoiar a causa, né, para ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul, assim como eu fiz há 2 semanas. Na semana passada a gente não teve live por conta do Dia das Mães, mas na semana retrasada eu coloquei aqui o link oficial do Estado do Rio Grande do Sul para doações em Pix. E aqui eu estou deixando, então, vai ficar ao longo de toda a live, vocês vão poder ajudar, se quiserem, se puderem, claro, e se puderem, ajudem com qualquer valor a Cozinha Solidária do MTST, que tem feito um trabalho magnífico, alimentando essas pessoas que ficaram sem suas casas, sem os seus bens, aí vários perderam seus entes queridos. Então está aqui o Pix para vocês poderem ajudar esse trabalho da Cozinha Solidária do MTST. Se quiserem e puderem colaborar com o canal, vocês vão encontrar na descrição aqui embaixo o nosso Pix também para que vocês possam ajudar. E vocês podem mandar o seu super chat, o super sticker, o valeu demais, enfim, como quiserem e se quiserem e puderem. Se não puderem, se não quiserem, basta que vocês compartilhem esta live, porque assim ela vai chegando a mais gente, como eu disse, a gente vai domando os algoritmos aí para que a gente possa fazer o nosso trabalho, ampliar o nosso rol de teiudos e teiudas, todos vocês muito queridos e muito bem-vindos e bem-vindas aqui no meu trabalho. Estamos aí com essa luzinha de outono, né, que bate aqui a contraluz. Daqui a pouquinho ela já nos deixa em paz, porque é bem o momento em que o sol está virando aqui pela janela. E eu já vou dando boa tarde aqui para minha querida família, olha lá, Sani Correia, minha irmã,
né, dando boa tarde, muito boa tarde, e minha querida mãezinha, que também hoje ela não foi a primeira a chegar, mas certamente será a última a sair, ela que está sempre aqui com a gente, dando boa tarde a todos também. Temos a Neuza Santos dando boa tarde, professor Doni, muito boa tarde, Neuza, obrigado pela sua presença. Maria Clara Sansara dizendo boa tarde, BH presente. Vão colocando aí de onde vocês nos assistem. Belo Horizonte, que cidade maravilhosa, né? Quente, mas adorável, né? Tô com saudade. Fui lá no ano passado, espero voltar em breve. Ana Abraão dizendo boa tarde também, muito obrigado aí pela presença. Esse tema promete, exatamente. A Maria Clara está dizendo aqui, promete mesmo, né? Hoje faremos uma live surreal, né? Aguardem aí, vamos falar sobre surrealismo e suas vertentes literárias, artísticas, cinematográficas, enfim. E a Nê Santana, que está sempre com a gente, grande poeta Nê Santana, né? Boa tarde, Teia. Solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Gratidão por suas lives, Doni. A arte nos dá alguma paz para ressignificar nossos bichos internos, com certeza, inclusive isso é algo que eu vou falar aqui hoje dentro desse escopo maravilhoso a respeito da arte do surrealismo, né? Antes da gente entrar no nosso assunto, eu gostaria aqui de já aproveitar para agradecer a Companhia das Letras, ó, que me mandou, né? Recebi ontem, olha aqui, ó, Cine Subaé, escritos sobre cinema, 1960-2023, Caetano Veloso, que é a coletânea de críticas que o Caetano Veloso escreveu sobre cinema. Todo mundo sabe que Caetano Veloso sempre diz que o sonho dele, né, o almejo dele, na verdade, quando se iniciou aí na vida adulta, né, no começo de seus verdes 20 anos, era trabalhar com cinema, mas a música o absorveu e ainda bem que nós tivemos o Caetano Veloso na música. Poderia ser um grande cineasta? Poderia, mas se tornou um ícone da música brasileira, e aqui estão, né, organizados aí pelos meus queridos Cláudio Leal e Rodrigo Sombra, de quem acabei ficando meio parça por conta, né, desse livro. Já os contatei aí no Instagram, vou trazê-los aqui para bater um papo sobre esse livro. Então a Companhia das Letras me mandou aí, ó, Cine Subaé, né, os escritos críticos cinematográficos de Caetano Veloso, que eu vou devorar essa semana, né, com muito gosto, por sinal. E quero também aproveitar para fazer uma propaganda própria, claro, por que não? Hoje, na Folha Ilustríssima, né, que é o caderno de cultura do jornal Folha de São Paulo, publiquei um artigo aqui sobre Deus e o Diabo na Terra do Sol e Noite Vazia. Para mim, os dois maiores filmes brasileiros, tentando fazer aí uma aproximação entre dois cineastas que não tinham quase nada em comum, que são Walter Hugo Cury e Glauber Rocha, mostrando que os dois estavam afinadíssimos aí com a crítica ali no ano do golpe de 1964. Divido essa edição com um artigo maravilhoso, olha aí, né, do querido Cláudio Leal, por coincidência ou sincronicidade junguiana, como queiram, um dos organizadores desse livro. E o Cláudio Leal tem um artigo aqui a respeito do professor Ismael Xavier, da USP, né, fazendo um balanço dos filmes mais importantes do cinema brasileiro ali nas vésperas do golpe e de 1964 para frente. Então tem bastante coisa aí, se vocês quiserem ler esse artigo ali no meu Instagram, eu compartilhei um stories que vocês vão poder encontrar o link para poder conferir esse artigo que saiu na Folha Ilustríssima de hoje. Eu já agradeço aí meu querido Marco Rodrigo e o Marcos Augusto, né, o grande escritor e editor do caderno Ilustríssima da Folha de São Paulo. Muito bem, nós temos aqui mais comentários? Temos mais comentários, Neuza Santos dizendo Rio de Janeiro. Onde está a Luciana? A Luciana está aqui, ó, está na sala. Ela assiste ao vivo, pessoalmente, de carne e osso, né? Eu fazendo aqui as minhas lives deste domingo Freud, né? Esse espaço dominical que a gente tem para poder bater um papo e tudo mais, né? Então aqui agora já virou conversa, né? Já virou bate-papo. Olá, boa tarde, Luciana, querida esposa do professor Doni. Pois é, a Lu está ali acompanhando também, e como eu disse, né? Nossos corações aí com o Rio Grande do Sul, porque como vocês sabem, a Lu, minha esposa, é gaúcha, né? E o povo do Rio Grande do Sul, que sempre me recebeu tão bem, está precisando nesse momento da nossa ajuda e da nossa solidariedade.
Por isso que eu estou deixando aqui, ao longo da live toda, este link para a Cozinha Solidária do MTST, que vocês vão poder contribuir, porque a Cozinha Solidária do MTST já contribuiu aí alimentando essas pessoas que ficaram sem casa, que ficaram sem seus bens, que tiveram que evacuar suas casas, seus bairros, e muitos perderam entes queridos, né? Vamos lá, então, para o nosso papo dominical, nosso domingo é Freud, né? Hoje a gente vai falar sobre um dos movimentos da arte moderna que eu mais aprecio, né? Essa semana mesmo eu estava ali conversando com os meus alunos, foi material, né? Foi assunto da aula que eu dei para os meus alunos de História da Arte Moderna na licenciatura de Artes Visuais na faculdade onde eu sou docente. E eu pensei, talvez seja uma boa eu trazer, né, aquilo que a gente discutiu em sala de aula, esse assunto do surrealismo, para essa plateia, né, do Domingo é Freud, aliás, né, é uma plateia selecionadíssima. Vão se inscrevendo, vão compartilhando. Eu já falei que quando a gente chegar a 5 mil inscritos aqui no canal, que é, né, modesto, mas enfim, meu canal é pequeno, mas é honesto. Eu vou fazer uma live gigantesca aí com vários assuntos gostosos aí para a gente poder se divertir em torno daquilo que a gente discute aqui, né? Então eu estava, o assunto da semana era o surrealismo. E eu pensei, bom, não tem nada mais freudiano do que o surrealismo, embora Freud não tenha na época apresentado nenhum tipo de apreço ou simpatia pelos surrealistas, né? Ele estava muito mais interessado na estética, na forma de expressão, muito mais interessado nisso do que em necessariamente apoiar, né, a causa, vamos dizer assim, surrealista. Porque, como eu disse, né, e digo sempre, Freud era muito cuidadoso na forma como a sua teoria psicanalítica era apropriada por terceiros e na forma como ele próprio tratava, né, a teoria psicanalítica, porque Freud, como judeu, austríaco, enfim, tcheco, né, ou se fosse hoje seria tcheco, né, mas austríaco, Império Austro-Húngaro, tinha muito cuidado na maneira como a psicanálise era tratada, porque ele temia que a psicanálise fosse vista como uma espécie de perversão de judeus, né? Lembrando que Freud era judeu e o círculo psicanalítico ali inicial era composto de médicos, enfim, né, psicanalistas judeus, então ele temia muito que o antissemitismo pudesse taxar a psicanálise como algo de perversão judaica, porque tratava da sexualidade infantil, enfim, né? Por isso foi tão importante para ele que outros especialistas na área, como o próprio Jung, né, endossassem a psicanálise e levassem isso para um círculo maior, para que não parecesse algo restrito aos judeus. E com esse cuidado que ele tinha em relação às teorias psicanalíticas, ele muitas vezes refutou e recusou a aproximação de outras vertentes que tentavam ali, de alguma forma, aproximar as suas ideias da própria psicanálise. E uma dessas vertentes, com certeza, é o movimento surrealista. A gente vai falar aqui a gente vai conversar um pouco sobre todo esse processo evolutivo, né? Depois eu vou ler até aqui um trecho em que Dalí, né, Salvador Dalí, se encontra com Freud, né? E Freud vai dizer para ele que o que interessava muito mais era a maneira como a arte deles, né, dos surrealistas, era constituída do que a própria relação com o inconsciente. Mas o surrealismo, gente, é importante a gente entender que é talvez o último movimento estético-artístico daquilo que a gente chama de vanguardas históricas. O surrealismo surge já nos anos 20. O surrealismo, eu vou, né, fazer aqui uma linha cronológica para vocês, vou fazer uma explanação aqui de uma maneira mais, enfim, né, cartesiana, pedagógica, para que vocês compreendam exatamente, porque a gente vai ver que o surrealismo ele é uma derivação, né, do próprio dadaísmo. O dadaísmo evolui para o surrealismo, embora nem todos os dadaístas, né, fossem
se assumir surrealistas, mas a gente já tem no dadaísmo um componente que seria surrealista. E a gente vai entender que o surrealismo é a última tentativa de expressão autêntica do artista naquele momento pós-Primeira Guerra Mundial, porque depois, nos anos 30, a gente vai entrar numa espiral, né, descendente, de novo, que vai culminar na Segunda Guerra Mundial, em 1939. Ascensão do nazismo, né, a própria Guerra Civil Espanhola. Então, a gente sabe que nos anos 20 existiu uma maior liberdade de expressão, justamente por conta daquilo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, era uma tentativa, né, dos artistas trabalharem com essa ideia de que a mente moderna deu errado, e a Primeira Guerra Mundial mostra isso, então vamos aqui colocar na nossa arte todo aquele ímpeto de incertezas e angústias, enfim, e depois a gente vai ver isso caminhar para uma espécie de conservadorismo que vai tolher toda essa liberdade instintiva, né, intelectual, antes da Segunda Guerra Mundial. E por que eu digo que o surrealismo é talvez o último grande movimento das vanguardas históricas da arte moderna? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, muitos historiadores da arte vão marcar o início da arte contemporânea. Então, aí a gente entra no mundo contemporâneo a partir da Segunda Guerra Mundial. Isso é muito comum entre teóricos e historiadores da arte europeus. Eles chamam de post-war art, né? Quer dizer, a arte pós-guerra. Portanto, a arte contemporânea estaria ligada diretamente à Segunda Guerra Mundial. Enquanto aqui a gente está trabalhando, né, na arte moderna com essa arte produzida imediatamente na década após a Primeira Guerra Mundial, tá? Para a gente começar a falar, daqui a pouquinho eu vou ler mais comentários de vocês aqui. Para a gente começar a falar sobre o surrealismo, a gente precisa primeiro pensar que este é um movimento que ele nasce primeiro na literatura, vejam só, né? Não nas artes visuais, como eu sempre falo aqui, mas na literatura. E na literatura, a partir de alguns pré-surrealistas ou proto-surrealistas, né? Que no século XIX, de alguma forma, já olhavam para o mundo em constante convolução, né? Em constantes mudanças, e exprimiam isso em suas obras. Por exemplo, a gente tem na literatura um autor chamado Isidore Ducasse, que assinava com o pseudônimo de Conde de Lautréamont. Talvez vocês já tenham ouvido falar, né, do famoso Conde de Lautréamont, que vai produzir ali na década de 1860 um livro chamado Os Cantos de Maldoror, traduzido aqui no Brasil pelo querido Cláudio Willer, né, que nos deixou há pouco tempo, grande poeta. Eu tive o prazer de conhecê-lo bastante, travar diálogos com ele e tal, mas há outras traduções também interessantes. E o Conde de Lautréamont, né, que era esse querido Isidore Ducasse, Isidore Ducasse, ele era metade uruguaio, metade francês, né, mas morou muito tempo em Montevidéu, e escreveu os Cantos de Maldoror como se fossem grandes testamentos automáticos da mente sobre a maldade que habitava aquele ser que era o Conde de Lautréamont. Se vocês forem ler os Cantos de Maldoror, utilizem com parcimônia, eu diria, porque é um livro indigesto. Até hoje, para a gente, é um livro indigesto. É um livro ofensivo em muitos momentos, é um livro cujo autor, se existisse, né, se fosse escrito agora em 2024, no mínimo o autor se colocando como narrador em primeira pessoa e dando, né, aquele testemunho de que aquilo aconteceu de fato, porque o eu lírico dos Cantos de Maldoror traz, né, essa narrativa quase como confessional, ou seja, o autor está se colocando ali na obra como o autor daqueles atos que ele descreve com minúcias e tal. Hoje em dia, em 2024, no mínimo, ele seria investigado, né? Para vocês terem uma ideia. Então, tem coisas ali que, né, dão gatilhos e que são violentas e que
enfim. Mas há coisas que são estapafúrdias e que são da ordem do absurdo e que justamente aí traz, né? Essas coisas trazem o elemento que depois seria crucial para o surrealismo, que é essa ideia do absurdo, essa ideia da falta de sentido. Por exemplo, tem umas passagens ali, né? Vou citar duas. Numa delas, o conde de Lautréamont diz que ele quer criar, né? Quer fazer um viveiro de piolhos, porque ele quer pegar aquelas bolas de piolho e voar pelo mundo jogando as bolas de piolho para que os piolhos devorem a humanidade, né? Num outro momento, ele está ali à beira de um precipício olhando para o mar e vê dois tubarões machos cercarem um tubarão fêmea, uma tubaroa, não sei se existe isso, mas enfim, tubarão fêmea. Ele se lança ao mar, mata a socos os dois tubarões machos e copula com a tubarão fêmea, vai, né? Para que nasça uma raça híbrida, enfim. Então tem esses momentos absolutamente estapafúrdios que são obra, obviamente, de uma escrita quase aludida ao inconsciente, ao sonho, né? Aquela imagem absurda, né? No sonho a gente sabe que as camadas todas de tempo, espaço, forma, enfim, se sobrepõem, né? Às vezes a gente tem um sonho em que a gente está na nossa casa, mas aí chegam pessoas que estudaram com a gente quando a gente era criança, de repente a gente está num lugar em que a gente trabalhou 20 anos atrás, com pessoas que a gente conhece hoje. Por quê? Porque no sonho tudo tem um símbolo específico, não significam exatamente aquilo que está acontecendo. Isidore Ducasse, né, que é o conde de Lautréamont, escreve, né, de maneira sôfrega, de maneira febril, esses cantos de Maldoror, e isso vai influenciar sobremaneira o pessoal aí do começo do século XX, né? Claro que ele não era chamado de surrealista em sua época, porque surrealismo vem justamente, né, desse momento muito específico de quando André Breton, a gente já vai chegar lá, cunha esse termo, né? Surrealismo é surrealism, né? Aquilo que está sobre o real, sobre o realismo. Então é para além do real, né? Mas o Conde de Lautréamont vai ser muito importante aí para a constituição desse ideário surrealista. Outras obras que a gente pode pensar também na literatura que já estão ali afinados com uma espécie de memória e, enfim, né? Aquilo que é buscado lá embaixo, nas camadas mais baixas do inconsciente trazido, por exemplo, Marcel Proust, né, na França, quando ele escreve Em Busca do Tempo Perdido, uma obra em 7 partes, né, que ele escreveu entre 1913 e 1927, salvo engano. E também, salvo engano, acho que os 2 últimos volumes saíram póstumamente, tá? Eu não tenho bem certeza disso agora, minha memória está me traindo. Mas Em Busca do Tempo Perdido é uma obra em que Marcel Proust nos apresenta aquele personagem que é também uma espécie de eu lírico dele, que está lá sentado num café, vai comer uma madeleine, né, um bolinho, molhando no chá e levando à boca, e quando aquele cheiro do bolinho com o chá se misturam e entram pelas narinas dele, aquele perfume leva ele lá para trás, né, para uma existência primeva dele, ele começa a se lembrar de tudo que aconteceu na vida dele, de uma maneira errática, a gente sabe que a nossa memória nos trai, aquilo que a gente lembra hoje, de 10 anos atrás, não vai ser a mesma coisa que a gente lembra de 20 anos atrás, daqui 10 anos, tá? Porque a nossa memória também ela tem essa capacidade de se reconfigurar a depender das experiências que vão se acumulando. Isso é muito fascinante para quem estuda psicologia, para quem estuda psicanálise, é muito fascinante a maneira como a nossa própria memória tem de se reconfigurar de acordo com aquilo que para nós vai fazer mais sentido e vai nos confortar, porque nem sempre as nossas memórias são as mais bonitas. Então, elas vão se reconfigurando de maneira que a gente possa suportá-las. E trazer a memória no seu estado cru é um dos processos da psicanálise para que a gente possa tratar nossas neuroses, né? Então, Em Busca do Tempo Perdido é mais ou menos também, é mais ou menos não, mas é também uma obra que vai
abrir as portas da percepção aí. Por falar em abrir as portas da percepção, é claro que a gente não pode deixar de citar o nosso querido Blake, né? Porque o Blake, lá no século XIX, na sua pintura romântica, também era um surrealista avant la lettre, né? E o Blake vai influenciar muito o próprio movimento surrealista mais adiante. Se nós quisermos fazer um paralelo aí ainda com o final do século XIX para o século XX, o que vai influenciar muito os cineastas, né, surrealistas, é o próprio Georges Méliès, que descobre, né, o poder do corte no cinema, quando você interrompe uma cena e coloca outra em cima, usa efeitos especiais, né, que para aquela época, 1901, 1902, 1903, eram absolutamente revolucionários. A gente também está olhando para o cinema enquanto uma forma de expressão do inconsciente, lembrando que o cinema é a arte da montagem. Portanto, essa descontinuidade que a nossa própria mente tem no inconsciente, no sonho, vai ser resgatado de maneira palpável e consciente a partir do cinema na montagem, né? Inclusive, eu tenho uma questão aqui da minha querida Luciana Brito, fala de um cão andaluz. Aliás, Surgir no Domingo é Freud, exclusivamente sobre ele. Vou falar um pouco aqui e vou fazer até melhor. Quando a gente chegar a 5.000, nessa live de 5 horas que eu vou fazer, eu vou exibir um cão andaluz aqui para vocês, porque é um filme em domínio público, e vou comentá-lo didaticamente e detalhadamente. Se vocês quiserem e gostarem dessa ideia, vão colocando aí, advoguem ao meu favor, por favor. Outra obra também importante ali do começo dos anos 20, que vai marcar bastante essa ideia do surrealismo, é o poema do T.S. Eliot, né? O irlandês T.S. Eliot, que é A Terra Devastada. Em alguns lugares vocês vão encontrar a terra destruída ou a terra... a terra The Wasteland, né? Tem várias traduções. Então, a terra devastada, a terra destruída, a terra arrasada também. Depende muito do tradutor, né? Que trabalha com o termo waste, né? Mas é aquele poema maravilhoso que vai abrir com talvez um dos versos mais lindos da poesia mundial, que é: abril é o mês mais medonho ou mais cruel, enfim, né? Depende da tradução. E aí vai se abrir, né, com o mês de abril, um fluxo de consciência em que o T.S. Eliot vai fazer também essa rememoração a partir, né, dessas reminiscências de sua vida, enfim, e é muito interessante porque normalmente essas obras literárias elas se passam sempre num período que diz respeito ali ao outono e o inverno, porque a gente sabe que a Europa é um continente muito frio nessa época do ano. E esse frio faz com que as pessoas se recolham para suas casas e se recolham para dentro de si. Essa reclusão para dentro de si é aquilo que vai trazer o que há de mais angustiante, perverso, medonho, temerário, enfim, de todo mundo. E é quando a gente começa a tentar elaborar alguma coisa a partir disso. O surrealismo tem a ver com essa proposta. E uma obra, né, que eu acho que é a mais emblemática do surrealismo, porque daí já é publicada no momento em que o surrealismo enquanto movimento existe, é o romance de André Breton, chamado Nádia, né? E Nádia é o nome de uma moça que, no romance, o André Breton, que é o eu lírico, de novo, né? Essas prosas surrealistas, elas são muito personalistas. Ele encontra Nádia na rua, né, um dia, na frente da Ópera de Paris, se apaixona platonicamente por ela, e ela passa a rondar a imaginação dele, mas ele a encontra algumas vezes ainda em pessoa. Então ele começa a entrar num processo que nós, leitores, entendemos ali que não há mais limite entre imaginação e realidade. A gente não sabe se ele chegou nessa moça Nádia e conversou com ela, e se envolveu com ela, ou se tudo isso está acontecendo no platonismo das ideias dele.
A verdade é que Nádia um dia desaparece, ele não a vê mais. E essa imagem dessa mulher que o arrebatou de paixão no primeiro momento começa a se diluir cada vez mais nas memórias, ou seja, como acontece conosco. Às vezes a gente lembra de uma pessoa que passou pela nossa vida há, sei lá, 20 anos atrás, mas hoje em dia, quando nós lembramos, existe apenas um resquício da memória. A gente não consegue acessar o caráter da pessoa, as falas daquela pessoa para conosco, então ela vai sendo diluída na memória. Nádia foi uma pessoa que existiu, de fato, foi uma pessoa que se apaixonou, que o Breton se apaixonou, né? Ela trabalhava em Paris, ela era dançarina e prostituta também, né? Vocês que viram o filme Pobres Criaturas, aquele momento em que a Bela vai morar naquele hotel, que na verdade é um prostíbulo, Nádia é mais ou menos como uma daquelas moças, né? Que eram hotéis um pouco decadentes e tal, que na verdade eram prostíbulos mais ou menos de luxo, né? Então, Nádia é essa mulher. O André Breton, então, né? André Breton, que é o autor do primeiro manifesto surrealista, publicado em 1924. Ele era escritor, também foi, né, artista plástico, né, fez algumas obras visuais, tal, mas ele era, em essência, ele era escritor, poeta, enfim, né, ele trabalhava com as letras, se bem que também trabalhou um pouco com as imagens, porque as imagens, a gente sabe, né, o sonho se manifesta em forma de imagem, então a imagem para o surrealismo é muito importante. E a imagem naquele sentido que a gente conhece num primeiro momento de teste psicológico. Sabe quando a gente vai fazer um teste psicológico e colocam na frente da gente assim umas imagens e fala o que você está vendo? Ou então uma imagem mais concreta fala o que te desperta isso? A pintura surrealista vai se manifestar num primeiro momento a partir desses testes psicológicos, né? Então, o André Breton era médico psiquiatra, veja só que loucura, né? Que loucura, enfim. André Breton era um médico psiquiatra absolutamente apaixonado pela teoria psicanalítica e muito curioso para compreender a forma como enfim, a mente do homem se manifestava a partir da arte, né? E ele chegou a procurar Freud, inclusive na época, ali no começo dos anos 20, Freud já um pouco mais velho e tal, para que Freud, de alguma forma, apadrinhasse, né, isso que ele queria fazer do surrealismo para aquilo que está além do real, de uma maneira artística. Mas o Freud disse para ele, olha, meu filho, eu acho legal isso que vocês estão fazendo, mas eu não quero o meu nome envolvido com isso, porque né, eu gosto da arte clássica, eu sou um cara que gosta de música clássica, tenho minhas reservas em relação ao uso, né, da psicologia, da psicanálise, para para essas vanguardas aí de vocês, que são bem, né, iconoclastas e tal. Então, não, eu prefiro não me envolver com isso, né? E aí ele teve que seguir sozinho com os seus parceiros ali, né? A gente vai ter, enfim, no círculo surrealista, figuras como o próprio Salvador Dalí, Luiz Buñuel, que vai ser cineasta, vou falar daqui a pouco aqui de Um Cão Andaluz, como a Luciana bem lembrou, enfim, Magritte, né, René Magritte, né, o belga, depois a gente tem Giorgio de Chirico, né, a Mérès Oppenheim, é aquela mulher surrealista, grande mulher surrealista, que fez aquele jogo de chá de couro, de pelo, né? Que é o pires, a xícara e a colherzinha, todos eles ali de pelo, né? Aquela coisa deslocando de novo, né? Por isso que tem essa relação com o dadaísmo. Desloca-se o objeto da sua finalidade original e coloca-se isso no contexto da arte. Vou ler um trechinho daqui a pouco para vocês de Giulio Carlo Argan, que vai ficar isso mais claro, né? Então, o primeiro manifesto surrealista é publicado em 1924, e de forma muito sucinta, o André Breton vai dizer o seguinte, que o maior dom que nos foi dado foi o dom da loucura. Ele faz um elogio da loucura, não como, né, Erasmo de Roterdã, que se coloca na pele da loucura para escrever, mas ele diz que a loucura é o maior dom
que nós temos e que os loucos que foram recolhidos a instituições manicomiais, segundo palavras dele, né, por alguns atos reprováveis, talvez seriam tidos como pessoas absolutamente normais pelos olhos da sociedade, se a sociedade não fosse tolhida, né, na sua ética pequeno-burguesa, quanto a estes atos que os loucos, né, tipo falar sozinho, ou sei lá, né, tirar a roupa em público, coisas que eram consideradas completamente alucinantes, né, na época. Pega essa pessoa, joga lá dentro do manicômio, porque essa pessoa está louca. Então, na verdade, ele diz o seguinte: os loucos que estão lá dentro são mais lúcidos do que nós, porque eles têm o poder da imaginação. E a imaginação, né, é o componente da loucura que nos faz libertos, melhor dizendo, dessa sociedade mesquinha em que vivemos. Que sociedade é essa, gente? Sempre digo, vão aqui nas playlists do Domingo é Freud, na playlist de estética, sempre falo sobre a modernidade. A modernidade, não vou estender aqui, né? Mas a modernidade mostra que o homem está absolutamente desamparado, abandonado à própria sorte e desprovido, inclusive, de um manual de instruções para poder conviver numa sociedade que se modificou de uma maneira muito rápida rumo à industrialização e ao alto capitalismo predatório, e que despreza o componente pessoal de cada um, despreza as pessoas, despersonaliza as pessoas. E a prova disso é a Primeira Guerra Mundial. Então, esse ser desamparado, esse ser confuso, angustiado, né? Como se fosse uma criança, né, recém-nascida, que não tem ali o peito da mãe para mamar quando está com fome, que não tem o calor dos pais quando está com frio, né? Não sabe, ou seja, essa criança está afadada a perecer ou a crescer com vários traumas. Esse ser moderno está abandonado ao frio, à chuva, à guerra, à doença, enfim, à indústria, a tudo aquilo que despersonaliza e esmaga essas pessoas. Então, o dadaísmo, por isso que, né, eu vou até ler um pequeno trecho aqui do que nos diz Júlio Carlo Argan quanto a essa questão do dadaísmo para o surrealismo. Júlio Carlo Argan, no livro Arte Moderna. Se vocês quiserem saber mais sobre os livros que eu cito aqui, aqui embaixo na descrição tem o link para todos os livros, né? O link único em que eu reúno todos os livros que eu cito aqui no canal. Ele vai dizer, ó, Dada se transformou no surrealismo. Então, o dadaísmo, que era aquela coisa do desmantelamento do mundo, do meio homem, meio máquina, né? Das composições sem um sentido aparente, né? Do aleatório, daquilo que do acaso, né? Num primeiro momento, o dadaísmo é aquele processo de luto e melancolia que nós temos no âmbito pessoal. Aliás, o primeiro vídeo, né, aqui da playlist Domingo é Freud, lá no ano passado, foi sobre luto e melancolia. Então, vão lá, né, e acessem. Aproveitem de novo, né, já compartilhem aqui essa live, também apoiem aí a causa da Cozinha Solidária do MTST, reforço, né, durante todo esse período em que o Rio Grande do Sul estiver passando por problemas, embora meu canal não seja assim tão relevante por não ser imenso, né, eu faço o que posso e convido vocês a ajudarem essa causa, né? Então, por isso eu estou deixando hoje o Pix da Cozinha Solidária do MTST, e aqui embaixo, na descrição do vídeo, nós temos também os outros links relevantes aí. E eu já havia falado sobre o dadaísmo há um tempo atrás, se vocês forem na Semana de Estilo, tem uma playlist aqui chamada Semana de Estilo. Lá eu falo sobre o dadaísmo. O dadaísmo é aquele processo, quando a gente passa por uma situação traumática, né? No primeiro momento a gente nega, né? A psicologia, a psicanálise nos ensina isso. Há um momento da negação. É que você até faz graça com a coisa quando acontece, né? Ah, não, né? Também não era tão importante assim. E aí você faz, né, o deboche e tal. O segundo momento, que é quando cai a ficha que houve um trauma, aí é o momento da recolha,
é o momento da introspecção, é o momento do luto. Então, eu costumo dizer que o dadaísmo é o momento da negação da modernidade, e o surrealismo é o momento do luto, da melancolia, quando o artista se volta para dentro de si e, não vendo no pragmatismo do mundo à sua volta exterior, né, do mundo exterior, ele vai se voltar para o mundo interno para tentar, de alguma forma, elaborar aquilo que está acontecendo. Então, o Argan diz o seguinte, ó, Dada se transformou no surrealismo, isto é, na teoria do irracional ou do inconsciente na arte, ainda que não tenha ocorrido uma fusão entre os dois movimentos, e Duchamp, Marcel Duchamp, por exemplo, jamais tenha aderido ao surrealismo. Isso é verdade, né? O Marcel Duchamp continuou um dadaísta até o final da vida dele, né? Mas ele é também associado ao surrealismo porque muitos dadaístas acabaram indo para o surrealismo. E cubistas também, o próprio Picasso tem a sua fase surrealista, né? Diz o Argan, Breton também era médico, psiquiatra e estudioso de Freud, como eu falei para vocês, né? Cuja teoria do inconsciente abria a pesquisa uma vastíssima região da psique. No inconsciente, pensa-se por imagens. Como a arte formula imagens, é o meio mais adequado para trazer à superfície os conteúdos profundos. Na primeira fase da poética surrealista, a arte possui justamente um caráter de teste psicológico, como eu falei também. Mas para que este seja autêntico, é preciso que não haja intervenção da consciência e que o processo de transcrição seja absolutamente automático. E aí nós já temos um problema sério, um problema conceitual, que é debatido até hoje, que é o seguinte: se o surrealismo é a expressão do inconsciente, a partir do momento que o artista, o poeta, o pintor, o escultor, o prosador traz isso à tona, aquilo que estava inconsciente já passou pelo filtro da consciência. No limite, seria impossível uma escrita automática. Porque o inconsciente, segundo a psicanálise, é aquilo que está inacessível e se manifesta a partir de algumas pistas, mas ele não se manifesta de uma maneira completa. Quando passa pela instância da consciência, já perde a sua validade enquanto expressão automática do inconsciente. Claro que dentro, né, daquilo que é criado, é possível se encontrar dados do inconsciente daquele que cria, porque assim também é uma sessão de psicanálise. Você está ali falando, fazendo livre associações e tal, e de repente o analista vai pegar uma coisinha dali e vai esmiuçar aquilo. Por quê? Porque aquilo pode ter passado, né, despercebido quando você disse, e o analista captou ali, bom, isso aqui eu acho que está vindo de um impulso inconsciente, vamos dissertar a respeito. Mas não que uma obra, né, seja absolutamente expressão do inconsciente, né? Então, isso é uma dificuldade muito grande para a gente poder caracterizar o surrealismo como, de fato, uma expressão, né, do inconsciente. Mas, não obstante, é uma forma, né, desses artistas tentarem elaborar, de alguma maneira, aquilo que era a imagem fantasmagórica de um mundo sem sentido, de um mundo que passou por uma guerra, de um mundo que está caminhando para o nacionalismo que vai desembocar nas ditaduras nazistas, que já estava sob o domínio fascista na Itália, que depois vai se transformar também no regime fascista de Franco, Salazar, enfim, né? A Europa toda ali entregue aos leões, né? Entregue a essa gente maléfica, né? Bom, quero falar um pouco mais aqui também, né? E trazer um pouco o outro teórico que fala bastante sobre o surrealismo de uma maneira brilhante, que é o Arnold Hauser. Também é outro autor que eu menciono na minha lista única lá, ele que escreveu História Social da Arte e da Literatura, que é um livro obrigatório para quem está estudando História da Arte, um livro denso, um livro longo, um livro... Ele não é difícil, mas ele é longo, né? Então, assim, ele é exaustivo, ele vai, assim, até as profundezas dos assuntos que estão sendo abordados ali, mas é um livro seminal, é um livro que todo mundo que está estudando
a história da arte, história da literatura, deve ler em algum momento, né? Não de capa a capa, não é necessário, mas não é necessariamente obrigatório ler ele de capa a capa, mas ler de uma maneira, né, recortada, de acordo com aquele assunto que você está pesquisando, é uma fonte imprescindível, né? E ele diz o seguinte: ó, o novo século está repleto de profundos antagonismos. Isso é importante porque no mesmo momento em que a arte surrealista está procurando essa deformidade do inconsciente, essa expressão meio pastosa, sem forma, a gente vê muito isso nos quadros do Salvador Dalí, né? O tempo derretendo, o relógio derretendo, né? As coisas que não têm forma, as coisas que são completamente, que tentam ser, na verdade, uma expressão do mundo, uma expressão metafísica, né, do mundo a partir de imagens disformes. Na arquitetura e no design, a gente está passando por um momento de extrema exatidão, ciência, método, cálculo. Basta a gente olhar a Art Deco. A Art Deco, que eu acho lindo, por sinal, é a tentativa de trazer beleza àquelas formas retas, cinzas, né, do vergalhão, do aço, né? Então a indústria pujante nos mostra um mundo concreto repleto de belezas matemáticas e ao mesmo tempo a arte, a expressão individual, né, do poeta, do pintor, do escultor, do escritor, mostra esse mundo disforme. Esse antagonismo é muito interessante e o Hauser vai trazer aqui, né? A experiência básica dos surrealistas consiste na descoberta de uma segunda realidade. É um universo paralelo, a gente fala muito hoje em dia em multiversos. Surrealistas 100 anos atrás já estavam procurando isso, né? Aliás, 100 anos cravados, né? Porque o Manifesto Surrealista é de 1924, então olha aí, né? 100 anos cravadíssimos, né? A qual, embora inseparavelmente fundida com a realidade comum, empírica, ou seja, né, daquela de experiência própria, pessoal, não obstante, tão diferente desta que, como prova sua existência, apenas somos capazes de formular anunciados, né, ou enunciados, né, negativos, e de apontar hiatos e cavidades em nossa experiência, ou seja, o toque, né, a palpabilidade do mundo pela mão do artista só vai trazer experiência negativa, em contraste com a experiência positiva do progresso, nessas formas que eu disse que a arquitetura e o design traziam para a gente. Bom, Le Corbusier, né, que é tão odiado e tão amado, né? Ele é o cara que não tem meio termo, ou você ama ou você odeia Le Corbusier com a sua arquitetura. Mas não só isso, como eu falei, a Art Deco, né? Então, quer dizer, esses artistas, quando tocam a realidade, eles só têm o estímulo, o retorno negativo disso, né? Ou seja, o reforço negativo desse mundo que cerceia, desse mundo que é disforme, que é feio, que é inabitável. E isso vai influenciar a obra de arte surrealista, tá? Bom, desse panorama todo que eu fiz até agora, eu quero, obviamente, né, encaminhar aí, já estamos indo para o final, veja só como é rápido, né, quando a gente fala do que gosta e quando a gente tem a oportunidade de conversar com vocês que também gostam desse assunto, né? É óbvio que o surrealismo vai parar no cinema também, porque os dadaístas já tinham, né, de alguma forma se apropriado do cinema. Hans Richter, que é um cineasta maravilhoso, que era um pintor dadaísta, dizia, né, diz no seu livro Dada, Arte e Anti-Arte, também está na lista aqui embaixo, que os dadaístas se apropriaram do cinema como uma maneira de expandir o campo da sua arte, porque o cinema era imagem em movimento, já era popular, então eles queriam também, de alguma forma, habitar esse espaço de um novo meio tecnológico. O cinema, a mais jovem das 7 artes, nascida na modernidade, por isso marcada pela modernidade. É claro que ia ser usada para discutir, né, estes antagonismos e essas incongruências do mundo moderno. Então, os surrealistas vão se voltar para o cinema também.
Por isso, Luiz Buñuel, que era, né, um aspirante a escritor, tinha um livro de poemas chamado Um Cão Andaluz. Ele vai se juntar ele era tríade ali, né? Era Luiz Buñuel, Lorca e Salvador Dalí. Enquanto o Breton, né? Breton era um cara comunista, um cara voltado assim para um sentimento de classe mais ferrenho. O Salvador Dalí, né? Todo mundo fala que ele meio que se entregou, ele foi assimilado pelo sistema, porque ele se tornou uma entidade na arte, né? E o Luiz Buñuel e o Lorca transitavam ali junto com o Salvador Dalí, a Paris dos anos dourados ali, que inclusive o Woody Allen retrata muito bem no filme Meia-Noite em Paris, né? E Luiz Buñuel, junto com o Salvador Dalí, vão escrever esse roteiro de Um Cão Andaluz de uma maneira automática, semi-automática, né? Vamos colocar assim de novo, né? É difícil falar em automático quando passa pelo filtro da consciência. Mas o que eles diziam é o seguinte: ó, vamos criar uma cena aqui para filmar, tá? O que tem nessa cena? Ah, tem um piano. Beleza, um piano é legal. Numa sala vazia, legal, um piano. O que tem em cima desse piano? Aí um dizia: ah, tem um vaso com flores, com violetas, com rosas, sei lá o que for. Não, cara, tipo, um vaso é muito comum. Todo piano numa casa tem um vaso em cima. Uma pilha de livros? Não, também não, porque uma pilha de livros é normal. Tá, então, sei lá, um retrato da mãe dessa pessoa que é dona do piano? Não, também é muito comum. Que tal um cavalo morto? Porra, aí sim, entendeu? Vai um cavalo morto. E um cavalo morto com uma corda amarrada em torno dele. Tá aí essa corda. É o quê? Ah, só se a gente colocar lá na ponta um padre amarrado nessa corda. Pô, ótimo. Então, quer dizer, é aquele exercício de ir criando de uma maneira espontânea e absurda. E o filme Um Cão Andaluz foi lançado em 1929, não sem muita polêmica. Quebraram o cinema quando o filme foi mostrado, acharam, né, uma perversidade, um filme pornográfico, né? Que começa com aquela cena que a gente conhece muito bem, que é o olho da mulher sendo seccionado com uma lâmina, uma cena assim bastante gráfica. É efeito especial, gente, tá? Não se preocupem. Quando eu fizer aqui um vídeo só sobre Um Cão Andaluz, quando eu falar sobre o filme, eu vou explicar todas essas minúcias, né? Mas o olho é a janela da alma. Vários artistas surrealistas, entre ele o próprio Magritte, que é o que eu mais gosto desse movimento todo, pinta olhos, né? O olho é bem presente. Por quê? Porque o olho é aquilo que recebe o estímulo para que a mente vá processar aquilo e transformar em material depois, para o sonho, para a criação. Então, o olho seccionado, no momento em que a nuvem passa na frente da lua, a navalha passa no olho da mulher, ali, a partir daquele momento, foi rompido o véu da lógica e nós vamos ser jogados a uma série de imagens que versam sobre a morte, sobre o sexo e sobre a religião. Então, esse é o tripé sobre o qual se assenta o cinema de Luiz Buñuel, desde esse filme até o fim da vida dele. Tudo que a gente vai ver ali está fazendo uma alusão ao sexo, ao desejo, que é a matriz primária ali, né, da psicanálise, o desejo, né? O desejo sexual, né? A libido, né? Depois nós temos a violência, que é outra coisa que, segundo a psicanálise, também nós trazemos de maneira inata, porque afinal somos animais, então existe um id dentro de nós, que é o ser animal. Não fosse o superego, nós estaríamos fadados a exercer a nossa vontade absoluta e já haveríamos nos destruído, tá? E por último, a religião, que é aquilo que Freud dizia também, que é o que castra, né, a nossa existência na face da Terra. Não estou dizendo que Buñuel está aludindo diretamente a Freud, mas que Buñuel está caminhando ali, né, para e passo com a teoria psicanalítica. É um filme que vocês devem assistir. Eu vou falar bastante desse filme aqui num outro momento, como eu falei. E agora, para encerrar, né, esse papo surreal, vamos aqui dar mais uma passada pelo pessoal que estava se manifestando
e que eu estava vendo aqui, né? A Neuza estava falando aqui, ó, força Rio Grande do Sul, é isso aí. E a Lilian Colavolpe, desculpa, Lilian, chegando agora. Espero que você tenha curtido aí. A Maria Elisa sempre está aqui com a gente, lá de Florianópolis. Boa tarde de Florianópolis, 17 graus, tá fresquinho. Tá meio calor aqui em São Paulo hoje, se bem que nublado, né? A Luciana tinha falado de um cão andaluz aqui, eu já dei a ideia, parece que ela gostou bastante, e a Maria Clara também falou que é uma excelente ideia. Então, talvez eu faça aí, vou incluir, prometo incluir quando nós estivermos, quando a gente fechar 5.000, eu vou fechar a programação dessa live histórica aí, e aí vou incluir um cão andaluz dentro do escopo aí das nossas discussões. A Neuza está dizendo, faz o contrário, convida para a live depois da exibição de um cão andaluz, que virão várias pessoas para assistir e se inscrever, professor Doni. Muito boa ideia, então, eu vou exibir o filme e aí a gente vai fazer uma discussão aberta, que a ideia é essa, né? O filme, como eu disse, é domínio público, então não haveria problema em mostrá-lo aqui, e obviamente que vai ser um prazer poder discutir com vocês as ideias aí por trás desse trabalho. Certo, gente? Muito obrigado novamente aí por mais um Domingo é Freud junto comigo. Como eu disse, tá aí, ó, Cozinha Solidária MTST, ajudando o Rio Grande do Sul. Façam seu Pix, se vocês puderem, com qualquer valor, né? E apoiem o nosso canal também, compartilhando, se inscrevendo, né? É de graça nesse caso. Se quiserem ajudar de uma maneira mais financeira, vocês podem mandar o super chat, super sticker, pode mandar o Pix para a gente aqui nas nossas chaves Pix na descrição. Mas, como eu falei, enquanto o Rio Grande do Sul estiver nessa situação, eu vou a cada semana divulgar um canal diferente aqui que vocês podem contribuir, tá certo? Agradeço também a TV 247, que transmite meus domingos, são Freuds, né? Na sua programação, sempre uma semana depois. Aqui você está vendo ao vivo, se você está vendo na condição de gravado na TV 247, sempre às 13 horas do domingo seguinte. Venham aqui no meu canal, se inscrevam, divulguem e nos vemos na próxima semana. Muito obrigado, beijos, boa semana, tchau, tchau.